Livro de Esdras, capítulo 8, versículos 21 a 23, diz o seguinte: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que é nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Amém? Feche seus olhos, querido, vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Tua palavra é maravilhosa, tua palavra é vida, a tua palavra é que sustenta a nossa fé. Estamos aqui prostrados diante do Senhor e queremos que todos os nossos conceitos e opiniões se curvem à tua palavra, que ela venha como uma flecha atingindo o nosso coração e que saiamos daqui transformados pelo poder impactante da tua voz e da tua palavra. Abençoa cada um que entrou aqui, prepara cada coração e que cada um ouça o que precise ouvir nessa noite para seguir encaminhando uma vida de vitória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. O jejum e seus propósitos. É sobre esse tema que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, baseado nesse texto que nós lemos do livro de Esdras. O livro de Esdras está situado num contexto onde o povo de Deus está saindo de um cativeiro que durou 70 anos, devido à sua desobediência, que foi denunciada pelo profeta Jeremias, que por 40 anos caminhou no meio do povo, conclamando o povo para um arrependimento e dizendo: se vocês não se arrependerem, vocês vão sofrer, porque o pecado tem consequências. Aqueles que abandonam o Senhor não prosperarão. E o povo não ouviu a voz de Jeremias. 40 anos pregando, ninguém ouviu. E o povo então foi levado cativo para a Babilônia, sobre as mãos de Nabucodonosor. E esteve ali 70 anos. No entanto, cumprido esse tempo, o Senhor se levanta para libertar o seu povo. E o povo então, ele recebe a libertação pelas mãos de um rei chamado Ciro, que assina um decreto e liberta o povo de Deus. Porque a Babilônia, ela foi conquistada pelo Império Persa, e esse rei persa, vendo os judeus cativos ali, de alguma maneira, obviamente por intervenção de Deus, eles não têm interesse de manter aquele povo em cativeiro. E ele simplesmente liberta o povo. E o povo volta para Jerusalém em 3 levas. Uma sobre a liderança de Esdras, outra sob a liderança de Neemias e outra sob a liderança de Zorobabel. Essa experiência aqui é de Esdras. Ele recebe a permissão para voltar a Jerusalém, que nesse momento está completamente destruída. Porque quando o povo foi levado cativo, o inimigo tacou fogo em tudo, saqueou tudo que tinha de valor. E várias vezes a Bíblia diz que a cidade de Jerusalém virou um covil de chacais. Estava tudo em ruínas. E Neemias é que vai reconstruir tudo. Os muros estão quebrados, as casas estão destruídas, o templo está em ruínas. E é isso que espera o povo no seu retorno a Jerusalém, a capital da sua terra. E agora Esdras recebe permissão para voltar com um grupo de pessoas. E nesse momento ele se dá conta de que a jornada será perigosa, trabalhosa. Os inimigos não iam aceitar com facilidade que eles voltassem e reconstruíssem. Era uma viagem longa. E ele então se põe diante de Deus e apregoa um jejum para que ele fosse bem-sucedido na sua jornada.
O jejum, irmãos, é uma prática bem comum nas Escrituras. Em todas as páginas das Escrituras, né, percorrendo as páginas das Escrituras, nós vemos ali a prática do jejum muitas vezes. O jejum consiste em se abster de alimento, de água, de relações sexuais e de outras coisas que trazem prazer ou conforto para o físico, a fim de que a nossa parte carnal seja mortificada e a nossa parte espiritual seja elevada a Deus. O termo que a Bíblia usa muito para o jejum é afligir a alma. Você, tendo um propósito diante de Deus, voluntariamente, intencionalmente, se aflige, abrindo mão de confortos, para que a sua vida espiritual seja colocada em primazia, em prioridade. Nós vemos Jesus jejuando de alimentos, lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, ele foi levado pelo Espírito ao deserto e jejuou, e depois de 40 dias ele teve fome. Nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo dá instruções sobre o casamento, ele diz ao marido e à mulher: vocês não devem se privar um do outro, exceto para vos dedicardes à oração, por pouco tempo, para que o inimigo não vos tente por causa da incontinência. Agora, teria outras coisas que nós poderíamos usar no jejum. Eu creio que se você abrir mão de uma carne no almoço, se você abrir mão de um cafezinho durante o dia, se você abrir mão de doce, se você abrir mão de um banho quente, se você abrir mão do seu carro durante um dia, uma semana, um mês, um período onde você possa, fazendo aquilo diferente, que te priva de um conforto físico, você esteja ligado em Deus, orando a Deus, porque o jejum na Bíblia sempre aparece vinculado à oração. Jejuar sem orar é simplesmente passar fome. Então, se nós temos um propósito, nós podemos abrir mão de alguma coisa que nos é prazerosa, que nos é cara, para então nos dedicarmos à oração. Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías, capítulo 58. E eu vou ler do versículo 1 ao versículo 10. Os irmãos vão perceber que você jejuar, mas manter uma atitude errada, não vai adiantar absolutamente nada. Diz assim a palavra do Senhor: clama a plenos pulmões, não te detenhas, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? E não te escondas do teu semelhante?
Então romperá a tua luz como alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O que é que Deus está dizendo para o povo? Vocês estão jejuando por conta dos seus próprios interesses. Mas a vida que vocês levam aí, diante de mim e diante do seu próximo, não condiz com o jejum que vocês estão fazendo. Então esse jejum não está dizendo nada para mim. Esse jejum para mim é você passar fome. Esse jejum para mim é você fazer uma dieta. Não, vocês não estão conseguindo privilégio nenhum diante de mim. Jejum desacompanhado de atitudes corretas de nada adianta. O jejum, ele não pode ser elemento de superioridade entre as pessoas. Olha o que está escrito em Lucas, no capítulo 18, versículos de 10 a 14. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que ele desceu justificado. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O jejum não pode ser elemento para nos fazer superiores aos outros, porque eu jejuo e o outro não jejua, eu sou mais espiritual, Deus gosta mais de mim. De onde nós tiramos isso? O jejum não pode ser usado para ostentação diante dos homens. Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Nosso jejum é para Deus, não é para as pessoas. Quando jejuar, acorda de manhã, penteia seu cabelo. Se alguém te oferecer alguma coisa para comer, rejeite com educação. Não precisa dizer: obrigado, amado, hoje eu não estou comendo nada, eu estou em jejum. Aí acorda, não escova nem o dente, porque fala: não, se eu engolir um pouquinho de pasta vai quebrar o jejum. Olha só a ideia do camarada. Aí sai de casa aquele bafo derrubando urubu no voo. Cabelo dessa altura, aquele rosto desfigurado que parece que vai morrer. O que está acontecendo com você? Não, amado, estou em jejum. Porque ele quer ostentar diante dos homens uma postura que deveria só para Deus. Quando a gente jejua, o máximo que a gente deve fazer é avisar em casa a patroa, né? Os filhos, primeiro para eles não ficarem te oferecendo comida, e também para não fazer muita coisa gostosa também naquele dia, naquela semana, porque senão também ninguém merece, né? Você em jejum, aquele bifinho passando para lá e para cá, aquele cheirinho na casa, ninguém é de ferro. Então a gente vai dizer somente para as pessoas que convivem com a gente. Ninguém mais precisa saber, porque o Pai que está em secreto sabe disso. O jejum é um instrumento de Deus para nós em situações excepcionais. Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15.
Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, o jejum é para situações excepcionais. Quando realmente nós queremos algo diferente de Deus. Jejum não é buscar interesses pessoais, aquisição de bens materiais, promoção no trabalho. Jejuar quando realmente for algo espiritual, necessário. O jejum não obriga Deus a fazer as nossas vontades. Olha o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 16 a 23. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele, ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste, choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Filhinho recém-nascido, filho do rei, filho do homem segundo o coração de Deus. E ele jejuou 7 dias. E a criança morreu. O jejum não obriga Deus a fazer aquilo que ele não quer fazer. Porque dentro do plano perfeito de Deus, não era para aquela criança sobreviver, crescer. Ele sabe por quê. Davi entendia isso, e quando a criança morreu, ele foi, se levantou, se alimentou, entrou no templo, adorou a Deus. E quando perguntaram: por que o Senhor fez assim? Ele disse: olha, a criança estava viva, eu jejuei, porque quem sabe o Senhor se compadece e deixa viver a criança. É Deus que sabe. O jejum não é uma arma para imprensar Deus contra a parede, para que Ele faça as nossas vontades. Eu vou jejuar por aquele varão que eu estou apaixonado. Você pode jejuar até ficar seco, igual um bacalhau. Se Deus não quiser te dar o varão, não vai ter varão nenhum. Se Deus não quiser dar, não vai dar. O jejum não move a vontade de Deus, mas o jejum move a mão de Deus. Aquelas coisas que Deus quer fazer, Ele fará quando nós buscarmos em oração e em jejum. Mas o jejum não é uma arma para botar Deus contra a parede. A vontade dele continua soberana. Ele vai fazer aquilo que é da sua vontade. Esdras se propôs a jejuar. O que Esdras queria com esse jejum? Qual era o propósito de Esdras com esse jejum? E ele responde no texto que nós lemos. Vamos voltar lá para o livro de Esdras, capítulo 8. Ele diz assim no versículo 21. Então apregoei um jejum junto ao rio Ahava para. Ele diz para quê?
ele estava jejuando. A primeira coisa que Esdras queria, ele queria se humilhar perante o Senhor Deus. O primeiro propósito do jejum é que a gente se humilhe na presença de Deus. Eu queria convidar os irmãos a lerem comigo no profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 a 18. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. O povo aqui vive num contexto terrível. A terra tinha sido assolada por uma praga de gafanhotos. Aqui no capítulo 1, versículo 4, diz isso. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Naquela época tinha 80 tipos de gafanhoto. E Israel foi atacado por 4 tipos deles. Eles detonaram as plantações. O povo vivia uma crise muito grande. E eles entenderam perfeitamente que isso era a ausência da bênção de Deus. E o que Deus fala para eles nos leva a entender exatamente isso. Porque o que Deus pede deles? Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que se converter a mim. E como é que vocês vão se humilhar diante de mim? Deus diz, com jejuns. E Deus propõe ali um jejum nacional, um jejum coletivo. Deus fala, os velhinhos também vão jejuar, mas velhinho não pode jejuar, porque eles são fraquinhos. Os anciãos vão jejuar, as crianças vão jejuar, os que mamam vão jejuar, os noivos vão sair da sua recâmara. O cara está em lua de mel, vai jejuar. Os sacerdotes vão jejuar. Para que, quem sabe, o Senhor se arrependa do mal que o povo merecia receber e não deixe atrás de si uma bênção. O jejum serve para nos humilharmos perante o Senhor Deus. Talvez nunca em toda a história da humanidade nós tenhamos precisado tanto de gente se humilhando na presença de Deus, do que como nos dias atuais. A Bíblia diz que no final dos tempos os homens seriam soberbos, arrogantes, egoístas, amantes de si. A iniquidade tem se multiplicado e o amor tem se esfriado de quase todos. Jesus disse, quando ele voltar, será que ele vai achar fé na terra? Nós aprendemos desde criança que adorar é só a Deus, amar as pessoas, gostar das coisas. Nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. Mas hoje nós gostamos das coisas, amamos as coisas e usamos as pessoas. Somos soberbos.
E o jejum serve para nos humilhar diante de Deus. Quando eu me prostro diante dele e digo, todo esse conforto que eu tenho, isso não faz sentido nenhum para mim. Meu Deus, isso não importa para mim. Comer carne no almoço, isso não importa para mim. Tomar banho de chuveiro quente, isso não importa para mim. Andar de carro, isso não importa para mim. A minha comida consiste em fazer a tua vontade. E cada vez que o estômago reclama, você lembra e diz, o meu Deus é que me sustenta. E você cada vez vai agradecer mais pelo pão de cada dia. Talvez alguns de nós, se não jejuarmos, nunca saberemos o que é privação de alimento. Nunca saberemos o que passa o irmão pobre nosso do outro lado do mundo. Talvez alguns de nós, casados, se não jejuarmos das relações íntimas, nunca saberemos o que é, de repente, o marido, a esposa, se acidentar e você nunca mais poder ter relações com ela e você continuar com ela, cuidando dela. Ou será que não? O jejum nos prepara voluntariamente para situações imprevistas que podem acontecer com qualquer um. Mortifica a nossa carne e prepara o nosso espírito diante de Deus. O jejum nos humilha. E a Bíblia diz em Lucas 14, versículo 11, aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Provérbios 16, 18 diz, a soberba precede a ruína. Mas Provérbios 15, 33 diz, a humildade precede a honra. Quando Esdras se propôs a fazer um jejum, a primeira coisa que ele pensou foi, vamos nos humilhar na presença do Senhor. Talvez ele tenha olhado para trás. Talvez ele tenha sido um sobrevivente do cativeiro. Pode ser que ele era criancinha na época. Pode ser que ele tenha nascido na Babilônia e os seus pais tenham contado para ele. Nós viemos para cá por causa da nossa arrogância. Deus enviou os profetas para nos avisar, para nos chamar ao arrependimento, para nós voltarmos para Deus. Nós não demos ouvido à voz de Deus. Por isso nós viemos para cá. Agora o Senhor está nos levando de volta para a nossa terra. Vamos nos humilhar na presença dEle, porque é Ele que está fazendo isso. É Deus que está fazendo isso em nós e para nós. Segundo motivo que Esdras coloca para o seu jejum. Segunda parte do versículo 21. Para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que é nosso. Quem não quer uma jornada feliz nesta caminhada? Quem não quer ser bem-sucedido em tudo? Na vida pessoal, na família, nos negócios, na carreira, nos estudos. Não só você, mas sua família também, seus filhos. Eu creio que todos nós queremos uma jornada feliz. Para nós, para nossos filhos e para tudo que é nosso. Só que tem uma coisa. Só existe uma maneira de nós sermos bem-sucedidos em todas as coisas nesse mundo. É se nós nos colocarmos em completa dependência de Deus. Olha o que diz no Salmo número 127, versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Não existe outra maneira de sermos bem-sucedidos nesta vida, a não ser que estejamos debaixo da dependência de Deus. E Esdras entendeu que para ele ter uma jornada feliz,
da Babilônia, né, da Caldeia, até Jerusalém, ele precisava estar debaixo da bênção de Deus. Então ele jejuou. O jejum nos submete a Deus. Perceba que esse salmo diz que nós temos dois problemas, basicamente, nessa jornada. Primeiro, você precisa ser bem-sucedido nas suas ações positivas, nas suas atitudes ativas. Você quer construir uma casa, você quer edificar uma casa, você quer constituir uma família, você quer seguir uma carreira, então você quer fazer alguma coisa. E o Salmo diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O segundo problema que nós temos são nossas atitudes passivas. Porque nós também precisamos ser protegidos das investidas dos inimigos, sejam eles carnais ou espirituais. Nós também, muitas vezes, precisamos de proteção. E vocês sabem disso, por isso na casa de vocês tem grade, vocês trancam a porta para vir para a igreja, vocês têm alarme no carro, porque a gente vive sempre debaixo da ameaça de que alguém virá contra nós e vai nos prejudicar de alguma maneira. A gente tenta se proteger. Mas a Bíblia diz ali no Salmo 127, se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Percebe? Então, tanto para aquilo que eu tenho que fazer, se Deus não edificar, não adianta. E tanto naquilo que eu preciso me guardar, se Deus não guardar, não adianta. Então, como é que eu terei jornada feliz nesse mundo, se eu não estiver com a minha vida inteiramente debaixo da dependência de Deus? A Bíblia diz, não é dos fortes a vitória, não é do veloz, não é do sábio. A vitória é daquele que o Senhor resolveu abençoar. E o jejum atrai a presença de Deus para as nossas vidas. O inimigo sempre estará à espreita no caminho. Esdras sabia disso. O inimigo está à espreita. E nós sabemos que os inimigos do povo de Deus no Antigo Testamento são símbolos, representações dos nossos inimigos espirituais. Hoje nós não temos inimigo mais humano. Paulo disse para nós, a nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra principados e potestades. O inimigo está à espreita. Pedro disse isso para nós, lá em 1 de Pedro 5:8. O diabo anda em derredor, como um leão que ruge, procurando quem possa tragar. O inimigo está em volta. E olha o que Jesus diz para nós, lá em Mateus capítulo 17, 14 a 21. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se deles um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. A jornada feliz, com uma vida protegida da ação do inimigo, é uma vida de oração e jejum. Porque essa postura de humilhação diante de Deus, de mortificação da carne e de crescimento espiritual, atrairá a presença de Deus para nós de tal forma
que será impossível não termos uma jornada feliz nesta vida. Em terceiro lugar, versículo 22. Esdras disse que apregoou um jejum junto ao rio Ahava, primeiro para se humilhar diante de Deus, segundo para pedir jornada feliz para ele, para os filhos e para tudo que era dele. Em terceiro lugar, ele diz assim: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Eu apregoei um jejum porque eu não queria depender do favor dos homens. Vamos abrir no Salmo número 20, versículos de 6 a 8. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele lhe responderá do seu santo céu, com uma vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. O segundo motivo apresentado por Esdras foi que eles já haviam dito ao rei que o Senhor estaria com eles. E agora ele não queria dar um mau testemunho de pedir ajuda ao rei para sua segurança, desdizendo tudo o que ele tinha falado anteriormente. Irmãos, é incrível. Nós falamos para as pessoas que Deus é bom. No entanto, quando as pessoas nos ofendem, nós queremos nos vingar. Nós falamos para as pessoas que Deus supre as nossas necessidades, mas quando falta alguma coisa, a gente começa a murmurar. Nós dizemos para as pessoas que Deus nos protege, mas diante de qualquer ameaça, a gente quer proteção policial. Nós dizemos para as pessoas que é Deus que tira e Deus que coloca. É Deus que exalta e Deus que derruba. No entanto, quando vamos concorrer a alguma coisa, nós começamos a dar telefonema para as pessoas para pedir voto. Nós falamos uma coisa e praticamos outra. Esdras não queria isso. Nós dissemos ao rei que a boa mão do nosso Deus estaria conosco. Agora, com que cara eu vou chegar diante do rei e pedir escolta para levar a gente de volta para Jerusalém? A igreja às vezes se vê envolvida em umas polêmicas aí terríveis. Aí vem uns pastores que são políticos e fazem disso palanque eleitoral. A última agora é o ativismo gay, né? Tem uns pastores que estão nadando de braçada, mas ganhando voto à torta e à direita. Porque a igreja, cadê os pastores? Cadê os líderes? A igreja agora, ninguém fala nada. Irmãos, a força da igreja nunca foi política. A força da igreja nunca foi jurídica. A força da igreja nunca foi numérica. A força da igreja sempre foi moral e espiritual. Eu queria que esses pastores viessem para o Facebook, para o Twitter, para a televisão dizer: irmãos, nós vamos fazer uma vigília de oração, nós vamos mandar nossos evangelistas para lá e nós vamos orar pela vida dessas pessoas. Jesus morreu por eles, nós não temos que comprar briga contra eles, a nossa luta é contra principados e potestades. Vamos orar por eles, vamos pregar a palavra para eles, vamos testemunhar para eles. Para com essa bobagem. Não vamos perder nosso tempo com isso. Vamos orar, vamos jejuar, para que Deus faça o que Ele quiser. Nós não somos deuses. Porque diante de Deus, os homossexuais não são mais pecadores que os corruptos, que os adúlteros, que os fornicadores, que muitas vezes estão sentados aí nos bancos das igrejas, estão fornicando, estão mentindo, estão fofocando. Jesus morreu por eles. São alvo do amor de Deus. Deus ama o pecador e abomina o pecado. E eles são nosso campo missionário também.
Não são nossos inimigos. Temos que amá-los. Então a nossa guerra é espiritual. Ao invés de buscar força política, favor do rei, leis ao nosso favor, os paladinos da legalidade, a gente deveria fazer como Esdras. Ao invés de ir pedir tropa de choque para o rei, que está do nosso lado agora, eu vou jejuar o meu Deus, para que ele me dê jornada feliz até o meu destino. E foi o que ele fez. Olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 17, versículos 5 e 7, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quando jejuamos e consagramos nossa vida a Deus, ficamos sensíveis à sua palavra e à sua vontade. Então, nós não ficamos à mercê dos favorzinhos das pessoas, das autoridades, dos ímpios, dos poderosos, de quem tem dinheiro, de quem tem posição, de quem tem cargo. Quando jejuamos e oramos, Deus fala conosco. Nós sabemos a sua vontade e podemos seguir tranquilo na nossa jornada sem precisar do favor de ninguém. Porque não tem nada pior nesse mundo do que você ficar devendo favor para o ímpio. Ao invés de buscar o favor do rei, nós vamos jejuar, orar e cuidar uns dos outros, como diz a palavra de Deus. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Quando a igreja jejua, ela ouve a voz do Espírito Santo. E quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nós seguimos pelo caminho que Deus nos orienta a seguir. E aí, irmãos, nós não dependemos da ajuda, do favor de ninguém. Esdras sabia disso. Então ele apregoou um jejum para que Deus lhe desse jornada feliz e ele não tivesse que ir pedir ajuda ao rei, porque ele já havia dito ao rei que o Senhor seria com ele. E quando nós observamos lá no final, no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 31 e 32, diz assim: partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Valeu a pena ou não valeu a pena? Jejuar, consagrar sua vida a Deus. O jejum é uma poderosa arma espiritual que o Senhor disponibilizou para o seu povo. É por meio dessa arma que nós mortificamos a carne e fortalecemos o espírito, o que nos leva a sermos mais humildes diante de Deus. O jejum nos permite saber a vontade de Deus, o que nos leva a viver uma vida na dependência dEle, sem ter que recorrer a favores humanos. E o jejum atrai a presença de Deus em nossas vidas, de tal forma que o inimigo é vencido e nós conseguimos cumprir a jornada em paz e em felicidade. Vamos ficar de pé, queridos.